Ela era uma nativa dos céus tempestuosos. Lançando seu olhar profundo, ela virava sua cabeça e sobrevoava noite adentro. Ela voava com asas estranhas. Os céus estavam estranhos. O vento estava zunindo e levando tudo. Tupã e Si estavam em fúria. Podia-se ouvir suas vozes retumbantes quando as nuvens eram riscadas com raios seguidos de seus brados, que a tudo faziam vibrar, insatisfeitos com o que se via sobre a terra. Em meio à tormenta, uma figura alada batia forte as grandes asas desprovidas de penas, como se fosse apenas uma com os céus tempestuosos. Levava consigo um pequeno machado de formato em meia-lua, feito de pedra afiada, como somente seu povo sabia fazer. Ela mesma confeccionara aquele artefato, como seus antepassados o faziam, como forma de se conectar com eles. Distantes memórias de quando fora curumim, o formato peculiar daquela singela arma, tal qual os enfeites na ponta do cabo que o adornavam, e a alça de palha que o permitia não cair-lhe das mãos durante os voos mais altos, era uma forma de manter viva uma pequena parte da cultura pertencente ao seu saudoso povo. Enquanto ela voava, os raios começavam a riscar as nuvens mais próximas, clareando o céu noturno. Assim, ela sentia pulsar a ira de Tupã e Si quando seus estrondosos sons preenchiam os ares e anunciava que viria muita água dos céus para banhar Si, a terra, em breve. Ela sobrevoava em minutos a floresta, e ao retornar para o seio da mata, via que toda aquela ventania havia perturbado um bando de morcegos, seus semelhantes de alguma maneira, fazendo-os abandonarem a copa de uma árvore mais alta, assustados, iniciando seu voo noturno. Ouviam as vozes seus semelhantes alados na escuridão noturna, os ruídos dos quirópteros semelhantes a sutis assobios, compreendendo o que diziam e observando assim o medo deles. Aproximou-se mais do bando e emitiu sons semelhantes, respondendo aos seus ruídos e tentando acalmá-los, pois sabia que, ao menos de Tupã e Si, eles não tinham o que temer. Toda aquela ira não era contra os seres da mata, e a cunhã morcega sabia que as divindades nativas nada fariam contra nenhuma das criaturas de Si, pois na limpeza que precisava ser feita, ela mesma pretendia ajudar à sua maneira. Há várias luas passadas, somente se alimentava de animais, usando o afiado tacape em forma de meia-lua para lhes dar morte rápida e piedosa, tal qual pregava o sagrado ciclo da vida. Se fosse puramente morcega, apenas frutas e insetos lhe bastariam, mas não era. E assim, era temida até pelos humanos que possuem a pele em tom avermelhado como a sua, por ser de fato diferente deles. O povo das aldeias contava suas histórias com temor a seus filhos, em volta das fogueiras, os mesmos que às vezes referiam a ela por meu nome, Guandira, embora os ouvisse nomeá-la mais vezes por Kupendipe, o nome da sua extinta nação, o povo morcego. Mas agora, outro tipo de ser aparentemente humano caminhava naquele solo que lhe era sagrado. Os que possuíam a pele branca, pelos na face e o corpo coberto por estranhas vestes. Eles não tinham o mínimo respeito pela mata, por Si e sua sabedoria ancestral. Já haviam derrubado covardemente inúmeras árvores, muitas delas muito antigas e sábias, como se fossem para eles meros objetos. Vinham com suas lâminas assassinas e suas armas estranhas que cuspiam fogo. Quando viam Kupendipe caminhar ou planar pelas matas que haviam invadido, nas raras ocasiões que com ela haviam se encontrado, a chamavam de nomes absurdos aos quais não fazia ideia do que significavam, mas lhe soavam ofensivos: gárgula, demônio, assombração com asas. O que mais usavam mesmo era demônio. Guandira pouco se importava com como tais invasores resolviam chamá-la. Porém, após ver tudo o que esse tipo de ser estava fazendo com Si, sua generosa terra-mãe,
queria ajudar na tarefa de eliminar esses seres nocivos vindos de além-mar, sabe-se lá para quê ou por quê. Seres estranhos que viviam tão somente para cortar árvores e matar seres das matas em vão, como se suas vidas nada valessem. E para completar uma lista de seus desmandos, de vez em quando a Cupendip via cunhãs, as moças virgens das aldeias, entrando na mata à noite para se esconder, fugindo destes malditos invasores. Já havia salvado uma delas, sua companheira de várias e várias luas, em um passado já um tanto distante, quando ainda era praticamente em curumim. Apesar do tempo, jamais esquecera aquela cunhã, e foi para ajudá-la que havia matado um deles. Foi a primeira vez que experimentou o sangue de um destes homens exóticos de pele clara. Eis uma serventia segura para eles, serem alimento. Na época, o atacara apenas por sentir que ele era uma ameaça e havia atingido com algo que, na ocasião, ainda não sabia ser uma espécie de arma. Mas agora, após presenciar tantas vezes as intenções deles com si e com as cunhãs, sabia que fazia bem a elas matando-os para prover alimento. Muitas vezes se valia do tacape para tal intento, e por vezes seu machado de meia-lua nem era necessário. Nem a Yanguá, que regia as nuances caóticas e sombrias da natureza, ficava satisfeito com o que eles faziam, mas este costumava não tomar partido em defesa de ninguém quando era preciso. Então, Guandira teria Tupã e Si por testemunha, e sentia em suas entranhas que devia seguir seus instintos, aproveitando para livrar a terra-mãe gentil da presença predadora e da ameaça que estavam se tornando aqueles exóticos intrusos. De repente, algo interrompia os pensamentos de Guandira. Ouvia um ruído alto e repentino na mata. Parecia o som surdo de um disparo daquelas armas barulhentas que cospem fogo. Virou a cabeça e se fixou seu olhar profundo, enquanto ainda planava a noite adentro. Dessa vez, mais próximo das copas das árvores. Segurou o tacape meia-lua, apertando entre os dedos. As asas enrijeceram e ficou totalmente alerta. Conseguia ver perfeitamente no escuro quando uma pequena ave noturna, aquela que os humanos chamavam de rasga-mortalha, pelo som cortante que o bater de suas asas fazia no escuro, voou apressadamente, passando por ela. Com seu sutil ruído característico, a ave passou tão assustada que a cunhã morcega nem conseguiu lhe perguntar o que havia. Logo, se colocou em uma de suas posições mais confortáveis e convenientes para investigar. As asas fechadas, recolhidas junto aos braços. Machado meio escondido e pernas abraçadas a um galho de árvore, com o corpo pendurado de ponta cabeça, rente ao tronco, quase da mesma cor de sua pele e de suas asas, e onde se misturava entre as folhagens, se ocultando com perfeição. Ali ficou uns instantes, olhos e ouvidos atentos. Foi então quando viu um destes homens de pele clara segurando uma daquelas armas em uma mão e arrastando uma cunhã por entre as árvores. Resolveu segui-los. A moça da aldeia chorava. Contra a vontade dela, ele a levava, enquanto a sensível audição da Cupendip captava o som grave que escapava da garganta do estranho tipo humano. Não sejas tímida, ó rapariga. Se não fosses tão arisca, não precisaria de meu mosquete para convencer-te a vir comigo. Vai servir-me e a meus companheiros esta noite. E se te comportares bem, ganhará um presente quando estivermos satisfeitos. Guandira o ouviu falar enquanto a cunhã humana chorava copiosamente e tentava em vão puxar o braço para a direção contrária. A moça, com asas, podia ver na penumbra que a mão masculina que não segurava o mosquete prendia com força o pulso da moça que caminhava com hesitação. Continuou a segui-los, cruzando os galhos das árvores, enquanto ainda o ouvia falar, numa língua que lhe soava muito estranha, mas se esforçava para entender, afinal, não era a primeira vez que ouvia um deles falar. Ora, pois, querida, por que choras? Vós mercês caminham nuas, a nos incitar os desejos? Não é culpa nossa se sois tão lindas, mas não possuem pudores.
Gondira percebia que, apesar de não compreender uma só palavra dita pelo homem, a cunhã sentia-se vulnerável. A cunhã morcego estava louca para pular e rasgar a jugular masculina que vibrava com um riso debochado ao pronunciar aquelas palavras. Usaria o tacape para abrir-lhe o crânio. Não se conformava com o modo como aqueles intrusos tratavam as cunhãs, os absurdos e covardias que faziam se testemunhar. Então, no mesmo instante, o intruso viu que a copa de uma árvore parecia se mover e ergueu a cabeça, um tanto desconfiado. Parecia ter um ouvido de bater asas. Algum animal selvagem estaria próximo? A Copendipe estava prestes a se revelar por causa de sua ira contida, mas se controlou com esforço, pois imaginou que para onde ele iria haveriam outros. Seria realmente maravilhoso pegá-los todos de uma vez só. Haveria assim comida para ela mesma através da seiva escarlate que sairia daquelas veias e também para outros irmãos de outras espécies que caminhavam pela mata sobre 4 pés, e os quais também precisavam de alimento através da carne que ela deixaria para eles. De algum modo, aqueles invasores seriam úteis para matar a fome de outras criaturas de si, e somente por isso ela aguardou um pouco mais. Quando em minutos o branco chegou próximo aos outros, não precisou de muitas palavras. Eles estavam em volta de uma pequena fogueira, suas roupas estranhas, os exóticos olhos e cabelos claros iluminados pelo fogo. Logo se ergueram e cercaram a cunhã com sorrisos maliciosos na face. Eram 5, e a moça se encolhia e tentava se esquivar das várias mãos enquanto eles a apalpavam. Ela tentou correr e foi impedida, cercada. O sangue de Gondira agora fervia. Em instantes, não aguentou mais e se atirou aos ombros de um dos homens, puxando-o para trás de uma grande árvore em segundos, com destreza. Afastava-o dos demais para dentro da mata enquanto montava em seus ombros usando as coxas para sufocá-lo, tampando a sua boca. Foi tão rápida que ele nem soube direito o que havia acontecido. Tudo ocorreu de um modo que os outros sequer notassem. Ele se debateu desgovernado com as pernas da Copendipe em volta de sua cabeça, mas a cunhã morcega bateu sutilmente as asas e o segurou com firmeza. A Copendipe, em seguida, terminou por vencer o humano desorientado em poucos instantes, ao golpear seu crânio com o machado meia-lua antes que ele chamasse a atenção dos demais. Desmontou sua presa, segurando antes que ele caísse, e ele enterrou os dentes na jugular ainda planando, sem que seus pés sequer alcançassem o chão enquanto agia. O homem nem soube o que o atingiu e teve boa parte de seu sangue drenado com fartos goles, enquanto se ouvia ainda o riso dos outros, aparentemente sem perceberem o que de fato corria nos arbustos adiante e que o companheiro estava morto. Gondira aproveitou o quanto a própria cunhã distraía o grupo e em minutos repetiu com gosto a façanha com mais 2 deles. Agora seria fácil se mostrar para pegar os últimos de frente. Ei, gajos, não é hora para se aliviarem no mato. Aonde perder todo o divertimento? Onde vós mercês estão? Os 2 bradavam ainda aos risos e já se preparavam para despirem-se da cintura para baixo, enquanto um já havia encostado a cunhã numa árvore. No entanto, seus brados descontraídos foram interrompidos por um alto guincho, semelhante ao ruído de um animal. Talvez morcegos? Mas nem eles guinchavam assim. O som parecia vir de algum lugar bem acima de suas cabeças. Eles olharam para cima e sentiram o sangue gelar. Então, libertaram a Índia, que caiu ainda confusa. Gondira bateu as asas com força e planou bem diante deles, trazendo um vento hostil contra as faces estupefatas que a observavam. Segurou um dos homens erguendo do chão pelos cabelos para graciosamente enterrar o tacape com força em sua garganta, com um golpe certeiro, e beber a deliciosa seiva escarlate que do ferimento escorria ainda em pleno ar. Mas que aberração era aquela? Só podia ser um demônio? O último homem pensava. Então se afastou correndo da bela Índia que antes estava prestes a possuir sem que ela o quisesse, e daquela coisa demoníaca que voava entre ela e ele agora. Tinha asas, estranhas asas de morcego. Gárgula!
Demônio! Gritou ele. Kupendip! Gritou a cunhã que estivera em poder dos invasores. Cada qual correu em direção contrária na mata, o que deixou a moça alada feliz, porque a cunhã logo estaria salva em sua aldeia e levaria mais um relato a seu respeito para ser contado. Então, Guandira, com o sangue a manchar-lhe boa parte da face e o machado meia-lua, foi ao encalço do último homem branco, que era o primeiro quem trouxera a moça. Quando o alcançou, lhe lançou um chute ainda batendo as grandes asas e o deteve rente a um tronco de árvore, imobilizando com um dos braços, tal qual ele mesmo fizera com a índia capturada minutos antes. Com a outra mão, a Kupendip erguia lentamente o tacape ainda sujo de sangue e olhava, sorrindo enquanto o ouvia gritar em vão. Com a mão que antes o segurava, usou as unhas e lhe rasgou primeiro suas roupas esquisitas, enquanto o pavor o impedia de reagir ou sequer se mover, já sabendo o quanto aquilo fazia um homem como ele se sentir vulnerável, tal qual eles faziam com as cunhãs que molestavam se sentirem. Guandira logo enterrou os dentes em sua jugular, após subjugá-lo por mais alguns instantes, e provou seu sangue. Em seguida, enterrou o tacape no alto de sua cabeça, tomando-lhe a vida para deixar o resto juntamente com a carne para os seus amigos, os lobo-guarás, que certamente apreciariam o belo banquete deixado de presente aos pés daquela árvore. O indigno predador humano, agora, havia se tornado a indefesa presa, para alimentar a quem normalmente caçava. Graças aos corpos daqueles humanos ali abandonados, a refeição de vários dos amigos selvagens de Guandira, os que caminhavam sobre 4 patas, naquelas matas seria farta. Tupã bradou uma vez mais, vibrando tudo ao redor, enquanto se via o clarão de sua ira manifesta em raios, clarear a noite por um breve instante. A Kupendip sabia que aquela era sua resposta, e a manifestação de como sua singela ajuda na luta contra os invasores era apreciada. Se a terra agora era finalmente banhada pelas águas sagradas advindas do céu com fartura e vigor. A tempestade serviu bem para lavar tanto a face quanto o tacape e meia-lua de Guandira, sujos de sangue da sua última refeição. As águas vindas do céu para brindar aquele farto banquete selvagem. A limpeza da terra estava sendo feita e talvez o equilíbrio ancestral das matas ainda pudesse ser mantido, enquanto a Kupendip voasse e outros seres daquelas florestas aparecessem para punir quem ameaçasse tal harmonia.